Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal, onde vemos agora o retorno dos ministros aos respectivos lugares. A expectativa agora da continuação dos julgamentos na tarde desta quinta-feira no plenário do STF e que você continue acompanhando ao vivo direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e apregou para julgamento a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5763, procedente do Ceará e relatado pelo ministro Marco Aurélio. É autora da ação a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, e interessados a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com a Mice Curie, devidamente registrados e deferidos. Ministro Marco Aurélio, inicialmente eu concedo a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Tem a palavra Vossa Excelência. Presidente, até pelo número de sustentações, vou resumir o relatório, né? A ação é direcionada a infirmar, sob o ângulo constitucional, e se pleiteia medida cauteladora de suspensão, emenda à Constituição do Estado do Ceará, mediante a qual extinto o Tribunal de Contas do município desse Estado. E aí transcrevo, para efeito de documentação, o teor da emenda. E lastimo, presidente, que tenha sido editada uma outra emenda, o que implicou o sorteio desta ADI, porque a anterior, direcionada contra a emenda primitiva, estava sob a douta relatoria do nosso decano, ministro Celso de Mello, né? Transcrevo, presidente, a emenda. Não vou proceder à leitura, porque os colegas devem ter recebido o relatório, né? Sustenta de início, né, a autora, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICON, a legitimidade ativa para a propositora, por ser entidade de classe de âmbito nacional. Aponta haver pertinência temática entre a matéria versada na norma impugnada, no diploma impugnado, em virtude disciplinar questão relativa à extinção de Tribunal de Contas e a associação representativa dos membros do órgão. Discorre sobre o histórico legislativo referente às diversas emendas que recepcionaram hoje o denominado Tribunal de Contas dos Municípios, pretendendo demonstrar a inexistência de transposição. Anota que o órgão tem sido alvo de sucessivos ataques empreendidos pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Segundo alega, apesar de o Tribunal de Contas atuar auxiliando o Legislativo na fiscalização de contas públicas, não está subordinado a este último, tratando-se de instituição autônoma e independente, presente o disposto nos artigos 70, 71 e 75 da Constituição Federal. A2, abuso do poder de legislar e violação dos princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, afirmando que a aprovação da emenda ocorreu em represália à atuação do órgão na fiscalização de despesas e prestação de contas no âmbito dos municípios do Estado do Ceará. Salienta tratar-se de ato a envolver interesse político proposto por parlamentares cujas contas seriam julgadas pelo tribunal. Diz do apelo da comunidade local no sentido da permanência do órgão. Aponta haver descompasso entre a justificativa apresentada para o implemento da extinção, a diminuição de despesas do Estado e o decreto 32.312/2017, o qual abriu ao Tribunal de Contas do Estado crédito suplementar superior a 25 milhões. Menciono
que a Constituição Federal criou estrutura estática ao impedir tanto a criação de novos tribunais de contas municipais, como a extinção. E quanto a esta matéria, eu vou rever uma opinião que lancei quando nós julgamos em 1993, se não me falha a memória, uma DIN contra a emenda que extinguiu o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Naquela oportunidade, eu lancei que não estava nem em discussão essa matéria, mas lancei no voto, como agora vou retratar-me nessa ótica, que poderia a Constituição do Estado criar novos tribunais de contas dos municípios. Esse entendimento que eu revejo nesse voto, também, repito, não está em discussão no caso concreto, é a opinião do relator apenas. Então, a Tricom, ela também sustenta que não se pode criar outros tribunais de contas municipais. No tocante ao aspecto formal, alega a ocorrência de irregularidade no processo legislativo, deflagrado por iniciativa parlamentar. Sublinha tratar-se de tema de iniciativa reservado ao Tribunal de Contas local, aludindo aos artigos 73, 75 e 96(2), a linha D da Constituição Federal. Aduz o desrespeito à autonomia organizacional do órgão de contas. Assevera a inobservância da simetria com o modelo federal. Menciona precedentes nesse sentido, inclusive quando em análise emendas a constituições estaduais. Noticia que o processo legislativo do qual resultou a edição da norma questionada, ou diria do diploma, não transcorreu de acordo com as regras regimentais pertinentes, havendo impossibilidade de deliberação parlamentar satisfatória. Assinala as seguintes irregularidades. 1. Negativa do direito dos parlamentares de suscitarem questões de ordem, pedirem vista e apresentarem recurso contra a decisão proferida. 2. Ocupação indevida de vaga na Comissão de Constituição e Justiça e Redação. 3. Atuação do autor da proposta como presidente da referida comissão. 4. Indicação de deputada para assumir a direção dos trabalhos na comissão em detrimento de outra mais idosa. Aqui, considerado o gênero feminino, a questão fica realmente complicada. A retirada discricionária de pauta da ordem do dia pelo presidente da sessão de recurso. 6. Não publicização de atos em diário oficial. 7. Ausência de divulgação em meio eletrônico de atas das reuniões da comissão e das sessões da Assembleia, dentro de 48 horas da realização. Sustenta que a Constituição Federal impede a supressão do direito de oposição das minorias, presentes os princípios democráticos e do pluralismo político nela contidos. Afirma legitimado o controle jurisdicional de constitucionalidade, diz do papel desse tribunal como garantidor de processo de formação das leis, o papel aberto, plural e inclusivo. E, consoante assevera, a discussão é elemento indispensável ao processo legislativo, aludindo ao artigo 60, parágrafo 2º da Constituição Federal. Questiona atos praticados pela Assembleia Legislativa do Estado no decorrer do processo, como a inobservância do prazo 10 dias de permanência em pauta da proposta de emenda à Constituição para conhecimento, discussão e apresentação de emendas pelos parlamentares. Ressalta que o prazo foi contado em dias corridos, tendo a proposta de emenda sido colocada em pauta unicamente nos dias de leitura inicial do projeto e de votação.
sustenta afrontado o princípio da deliberação suficiente, reporta-se a manifestações de entidades da sociedade civil, faz referência ao direito comparado, aludindo à jurisprudência constitucional colombiana, afirma colidir a norma atacada com o princípio federativo, porquanto não aberta oportunidade para manifestação dos maiores interessados, ou seja, os municípios. Frisa não vislumbrar interesse estadual no tema, asseverando-se a atribuição do Tribunal de Contas dos municípios o auxílio às câmaras municipais. Destaca a necessária observância do princípio da predominância do interesse, de tratar-se de situação denominada pela jurisprudência comparada como deslealdade federativa. Sob o ângulo do risco, sublinha os prejuízos e aí aponta o desmonte em termos de estrutura do próprio Tribunal de Contas. Reporta-se ao exame, por Vossa Excelência, presidente, da medida cauteladora na ação direta de inconstitucionalidade anterior, que foi manuseada contra a emenda pretérita, e 5.368, relator ministro Celso de Mello, realça que a concessão da liminar não acarretará nenhum prejuízo ao Estado do Ceará e requereu, portanto, no campo precário e efêmero, a suspensão de eficácia da emenda número 92, de 21 de agosto de 2017, e postulando, em termos de pedido final, a declaração de inconstitucionalidade. A Assembleia apresentou arrazoado, e faço um resumo desse arrazoado, e no tocante ao suposto desvio de finalidade, veio a destacar que dos deputados que a integram, apenas 4 e não 17, conforme apontado pela autora, possuem contas rejeitadas pelo órgão de contas dos municípios. Quanto aos que não tiveram as contas apreciadas, assevera que ainda serão pelo Tribunal de Contas do Estado. E tece considerações a respeito, reporta-se a doutrina francesa, a fim de demonstrar o surgimento e o declínio, ainda em 1914, da invalidação de atos administrativos com fundamento na teoria do desvio de poder. Frisa a dificuldade da utilização da aludida teoria, tendo-a como baseada em elementos psicológicos de difícil comprovação. Ressalta que, no controle de constitucionalidade exercido por este tribunal, a inconstitucionalidade fica configurada quando presente violação aos princípios da razoabilidade ou da proporcionalidade, não se mostrando o desvio de finalidade motivo suficiente por si só a revelar vício. Salienta serem os tribunais de contas dos municípios órgãos estaduais e não municipais. Sublinha a prerrogativa do Estado de criá-los ou extingui-los, independentemente da época em que instituídos. Reporta-se ao exame da ação direta de inconstitucionalidade, 867, de minha relatoria, acórdão veiculado em 3 de março de 1995, não 93, e a decisão proferida pelo ministro Celso de Mello na ação direta 5.638, publicada no Diário da Justiça, quanto à emenda pretérita, e ficou prejudicada com a nova emenda essa ação, de 23 de agosto de 2017. Destaca que a prerrogativa institucional conferida aos órgãos de contas limita-se ao plano infraconstitucional. Consoante realça, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará não detém poder de iniciativa de propositura de emendas constitucionais, nem mesmo o Supremo. Informa não haver a norma atacada eliminado o controle externo, mas tão somente estabelecido arranjo institucional harmônico com os artigos 31 e 75 da Lei Maior. Aponta a regularidade da tramitação
do projeto de emenda, aludindo a inúmeras tentativas, né, de obstá-lo. Quanto à sequência, assevera que não ocorreu a ocupação indevida na Comissão de Constituição e Justiça, aduzindo o direito de parlamentar integrar comissão quando indicado e o prazo 6 meses de recomposição do colegiado, quando da dissolução de blocos partidários. Anota a possibilidade de o autor da proposta figurar como presidente da comissão, antes da fase de discussão e votação. Realça a necessidade de um membro titular mais idoso assumir a direção dos trabalhos na comissão, excluindo-se suplentes. Diz da falta de prejuízo decorrente da não publicização das atas. Defende ser indevida a ingerência jurisdicional em matéria própria a regimento interno, ensejando violação ao princípio da separação dos poderes. Ao fim, entende ausentes o perigo na demora e também o sinal do bom direito, autorizar a concessão de liminar. Liberei o processo, presidente, para apreciação pelo plenário em 5 de setembro último. Foram admitidos terceiros que sustentarão da tribuna e essa síntese do relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a se manifestar pela autora, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, o doutor Cláudio Pereira de Souza Neto. Vossa Excelência terá até 15 minutos para se manifestar. Tenha a palavra. Excelentíssima Senhora Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Carmen Lúcia, Excelentíssimo Senhor Relator, Ministro Marco Aurélio, eminentes magistrados que integram o Supremo Tribunal Federal, Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge. A Atricom, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, vem à presença da Corte justamente impugnar a Emenda Constitucional 92 à Constituição do Estado do Ceará, que promove a extinção do Tribunal de Contas dos municípios e promove também uma ampla reorganização do sistema de controle das contas públicas existentes no Estado do Ceará, conferindo competências, reorganizando o próprio Tribunal de Contas do Estado. E, nesta defesa oral, a Atricom enfatizará 3 razões dentre inúmeras outras que constam de nossa petição inicial. A primeira impugnação se apoia justamente no desvio de poder. A Atricom sustenta que houve abuso no exercício do poder de legislar pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. A segunda tese é de que a Constituição Federal promoveu o congelamento, conferindo rigidez ao sistema de controle das contas públicas existentes quando da promulgação da Constituição Federal de 88. E a terceira tese, que se sustenta a título subsidiário relativamente à segunda tese, é a tese do vício de iniciativa. A emenda à Constituição do Estado do Ceará foi proposta por um grupo de parlamentares e nós sustentamos que a hipótese é de iniciativa privativa titularizada pelo próprio Tribunal de Contas. Então, Excelências, em primeiro lugar, a razão desvio do poder. Esse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará foi fundado em 1954. Tem desde então prestado relevantíssimo serviço à sociedade do Ceará, administração pública municipal, sobretudo no interior, que é uma administração pública data vênia ainda carente de quadros, carente de melhor formação. O Tribunal de Contas dos Municípios, além de controlar a regularidade das contas públicas, exerce também a importante função de auxiliar, de instruir, de capacitar os gestores públicos que atuam nos municípios do Ceará. Pois bem, esse TCM fiscaliza 184 contas de governos, de 184 prefeitos municipais. Fiscaliza ao todo 3.652 unidades gestoras. É inevitável que, em razão da extensão das suas atribuições,
que grande número de gestores sejam condenados em processos de fiscalização da regularidade das contas públicas. Em 2016, por exemplo, o TCM encaminhou à Justiça Eleitoral 4.688 nomes de gestores públicos municipais. Desses, 1.792 foram encaminhados com nota de improbidade. Infelizmente, as lideranças políticas do Estado do Ceará não têm compreendido corretamente essa importante função pedagógica de fiscalização que o Tribunal de Contas dos Municípios exerce naquele Estado. E tem, desde então, perseguido o Tribunal de Contas dos Municípios por meio de uma sequência de ações que eu vou relatar no momento subsequente. Antes disso, porém, gostaria de consignar que há uma contradição de interesses entre parte significativa dessas lideranças políticas com a atuação dos tribunais de contas dos municípios. Por exemplo, há 46 deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. 19 são jurisdicionados do TCM. 17 tiveram suas contas reprovadas. E a Assembleia Legislativa consigna em sua manifestação que não seriam 17, mas apenas 4. E para comprovar sua afirmação, junta certidões emitidas hoje pelo TCE relativamente a decisões do TCM, mas está claro nessas certidões que elas dizem respeito a decisões já transitadas em julgado. Não é essa afirmação que se faz no inicial. Há 17 condenações, algumas ainda pendentes de trânsito em julgado, como há outros processos com parecer do próprio Ministério Público de Contas já produzido no sentido da condenação, mas não houve ainda decisão e, portanto, não se mencionou esse dado no inicial. Depois de produzida a inicial, nós pudemos concluir uma pesquisa e chegamos à conclusão de que há 32 parlamentares com parentes diretos que respondem a processos no âmbito do TCM. Há, na verdade, 767 processos instaurados sobre deputados estaduais e seus familiares, sem mencionar, obviamente, os correligionários, enfim, lideranças políticas que atuam em conjunto com os próprios deputados estaduais. Tendo em vista a atuação rigorosa do TCM, mas absolutamente normal, os deputados produziram uma série de medidas de caráter retaliatório. Em primeiro lugar, em dezembro de 2012, aprovaram a emenda constitucional número 76 à Constituição do Estado do Ceará, que estabelece a prescrição dos processos instaurados no Tribunal de Contas dos Municípios no prazo de 5 anos. Esta emenda levou à prescrição de 2.226 processos de controle das contas públicas. E a perspectiva é de que milhares, em razão desta última emenda, de que milhares voltem a ser prescritos novamente. Pois bem, em dezembro de 2016, a mesma Assembleia Legislativa aprova a emenda constitucional 87 à Constituição do Estado do Ceará, extinguindo o Tribunal de Contas dos Municípios. A ATRICOM buscou a jurisdição do Supremo Tribunal Federal no recesso. A emenda é datada de 21 de dezembro de 2016 e Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, no exercício da presidência, concedeu medida cautelar suspendendo a execução da referida emenda. Não satisfeitos, os parlamentares promovem um corte radical no orçamento do TCM. O orçamento do TCM foi cortado na proporção de 22% relativamente à proposta orçamentária enviada pela Corte. E não houve corte em relação a nenhum outro órgão provido também de autonomia. Só do TCM se cortou 22% do orçamento, e o orçamento que acabou sendo aprovado da lei orçamentária anual não era suficiente sequer para pagar os servidores.
O fato, excelências, é que o tribunal continuou funcionando graças à solidariedade de instituições como o Ministério Público, como a OAB, como os conselhos de fiscalização profissional, que chegaram a emprestar viaturas para que o Tribunal de Contas dos Municípios pudesse realizar as suas fiscalizações nos municípios do interior. Pois bem, excelências, ato contínuo, aprova-se uma nova emenda, essa emenda, ora impugnada pela Atricom, emenda constitucional 92, extinguindo a emenda anterior, que levou à perda do objeto e à extinção da ADI, antes instaurada nessa Corte, e, novamente, por meio dessa emenda constitucional 92, se promove a extinção do TCM. Excelências, ainda um último fato relevantíssimo para a compreensão da controvérsia. Logo após a extinção do TCM, o governo do Estado do Ceará edita decreto 32.312, que abriu ao Tribunal de Contas do Estado crédito suplementar no valor de aproximadamente 25 milhões de reais. Ou seja, todo aquele valor que havia sido cortado do orçamento do TCM, retorna agora ao orçamento do TCE, que passaria a se incumbir do controle também das contas municipais. Excelências, a justificativa apresentada pela Assembleia Legislativa para extinguir o TCM era promover a economia de recursos. Só que recursos não foram economizados. Pelo contrário, no fim de todo esse imbróglio legislativo, acabou ocorrendo o aumento dos gastos públicos. E o gasto de mais recursos será necessário, tendo em vista, por exemplo, a migração dos sistemas. A plataforma em que são processados os feitos instaurados no TCM é diferente da plataforma em que são processados os feitos instaurados no TCE. Suas Excelências, na condição de presidentes do Conselho Nacional de Justiça, tiveram a ocasião de verificar a grande dificuldade na implantação do PJE. É com esta dificuldade que o TCE terá que se deparar agora, para que todos os processos, além de reautuados e distribuídos para os novos conselheiros, terão ainda que ser readaptados ao novo sistema. Excelência, portanto, é com base nesses fatos que se sustenta que ocorreu o desvio do poder de legislar, a referência na inicial à doutrina de Caio Tácito, clássica entre nós, a de Elai, clássica nos Estados Unidos, mais recentemente Rogério Soares do Nascimento, conselheiro do CNJ, egresso da Procuradoria-Geral da República, e também mencionamos parecer do professor Daniel Sarmento, que analisou todos esses fatos e também chegou à conclusão de que se tratava de hipótese de desvio do poder de legislar. Excelências, esse é um ato que é uma emenda constitucional, mas é um ato concreto, que extingue um Tribunal de Contas. Portanto, não há nenhum obstáculo para que a Corte avalie esses dados que são objetivos, sem que seja necessário em nenhum momento ingressar na esfera subjetiva que terá animado a deliberação dos integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Excelências, a Atricom sustenta também a tese de que a Constituição de 88 promoveu o congelamento da estrutura de fiscalização das contas públicas que vigorava à época da promulgação da Constituição Federal de 88. Excelências, essa tese para a Atricom tem uma importância fundamental, porque o que tem se verificado nos estados do Brasil afora é que quando o Tribunal de Contas exerce de maneira rigorosa, moderada, mas rigorosa, as suas atribuições, muitas vezes a Assembleia Legislativa, as lideranças políticas locais buscam dividir, criar um Tribunal de Contas do município ou extinguir os tribunais de contas dos municípios existentes. No meu estado de origem, por exemplo, no Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral e, à época, o presidente Pisciani, que presidia a Assembleia Legislativa, buscou cingir o Tribunal de Contas do Estado e criar um Tribunal de Contas dos municípios. Esta situação cria
uma grande instabilidade, uma ameaça permanente à autonomia, à independência dos tribunais de contas. Se o Tribunal de Contas é dócil relativamente à política, as suas competências estão preservadas. Se o Tribunal de Contas atua com rigor, se o Tribunal de Contas preza, fiscaliza os gastos públicos em conformidade com a lei, muitas vezes é ameaçado de cisão ou, neste caso, como aconteceu no Ceará, de extinção. Excelências, esta tese se apoia em parecer alentado e profundo do professor Ives Gandra da Silva Martins. Excelências, subsidiariamente, se a Corte não aderir à tese do congelamento do sistema de controle das contas públicas, formulamos, com base na interpretação sistemática dos artigos 73, 75 e 96, inciso 2º, a linha D da Constituição Federal, a tese de que houve violação, de que, na verdade, a emenda ela é nula por vício de iniciativa. E, de fato, corresponde à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a afirmação de que projetos de lei e projetos de emenda à Constituição Estadual que cuidem de alterar a organização das Cortes de Contas são de competência exclusiva das próprias Cortes de Contas. Menciono, por exemplo, o precedente da lavra do ministro Luiz Fux, segundo o qual as Cortes de Contas do país, conforme reconhecido pela Constituição de 88 e pela Suprema Corte, gozam das prerrogativas de autonomia e de autogoverno, o que inclui essencialmente a iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua organização e seu funcionamento, como resulta da interpretação lógico-sistemática dos artigos 73, 75, 96, 2d da Constituição Federal. Excelências, concluo esta manifestação em nome da TRECOM, insistindo que o que ocorreu no Estado do Ceará foi uma grave afronta à sua institucionalidade. Peço a Vossa Excelência, por gentileza. Por Excelência, dizendo que também há uma grave ameaça à própria estabilidade do sistema de contas públicas em todo o Brasil. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, o doutor Rodrigo Martiniano Aires Lins, procurador-geral daquela Assembleia. Vossa Excelência tem também até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, excelentíssimo ministro relator, Marco Aurélio, excelentíssimos senhores ministros, ministra, excelentíssima senhora procuradora-geral da República, estamos aqui para debater a compatibilidade constitucional da emenda aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará acerca da extinção do Tribunal de Contas do município. E gostaria desde logo de dizer que o cenário pintado na petição inicial é bem distante da questão fática jurídica que se apresenta na realidade. A proposta da extinção do Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará, ela remonta ao ano de 2007. O autor intelectual, o deputado Heitor Ferrer, é um opositor ao governo histórico, é um, portanto, membro da minoria há muito tempo no Estado do Ceará e continua a sê-lo. E o deputado Heitor Ferrer sempre defendeu que a Corte de Contas do município era simplesmente uma corte destinada ao aparelhamento político, uma corte destinada ao clientelismo, uma corte que simplesmente se pautava por troca de favores, troca de benefícios mútuos, servindo muito mais à política do que ao próprio Estado do Ceará. E aí o deputado Heitor Ferrer se depara no ano de 2016 com um cenário nacional, não só nacional, mas no Estado do Ceará, de crise econômico-financeira. E aí a sua ideia de extinção do Tribunal de Contas do município se alia à ideia de economia ao erário. E aí ele, minoritário na Assembleia, começa a ter alguma voz em relação aos outros deputados que pretendiam melhorar as finanças públicas do Estado do Ceará. Então você tinha uma dupla finalidade, na verdade. Não que justificativa de parlamentar vincule o parlamento, mas a finalidade espousada sempre foi essa, extinção de uma corte estritamente política, senhores e senhoras. E se aliou ao discurso da economia em razão de uma situação crítica financeira. E aí vem a TRECOM para dizer que há um decreto, e é o documento 36 dos autos, que estabelece, o governo estabelece orçamento suplementar ao Tribunal de Contas do Estado, contrariando essa ideia de economia. Não é isso, senhores, por favor.
O decreto ele cumpre o artigo 8º da emenda constitucional. O que o Estado fez foi cumprir a emenda ao alocar ao TCE o orçamento que já estava destinado ao TCM. Não é dinheiro novo, senhores e senhoras. É dinheiro que já estava alocado ao TCM que foi realocado para o TCE. Não há crédito novo aí. Como é que o TCE vai assumir toda a competência do TCM e não tem orçamento para isso, por favor? O orçamento foi simplesmente redirecionado em cumprimento ao artigo 8º da emenda constitucional, e isso está dito no artigo 2º do próprio decreto. E aí se diz também que é uma vingança em relação aos deputados que tiveram contas rejeitadas. Por favor, o documento 10 está disponível nos autos, juntado pela própria Tricom. Não que eu ache que a ADI seja o momento, a oportunidade de a gente ter um processo objetivo de análise de prova, mas o documento 10 revela... E aí, se eu tiver a oportunidade de abrir uma instrução aqui, eu poderia juntar certidões mais do Tribunal de Contas, que nenhum deputado tem contas rejeitadas com nota de improbidade. Nenhum. Para ser bem sincero, existe apenas um que tem um recurso pendente, não tem trânsito em julgado. Com nota de improbidade, apenas um deputado ainda com recurso pendente. Em relação aos outros, não existe nenhum deputado com nota de improbidade, tanto que todos foram candidatos. Se tiverem nota de improbidade, não poderiam ser candidatos à luz do artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 6490, que os senhores bem conhecem. Não há nenhum deputado. E se olhar o documento 10 ainda, verão que são contas 97, 2000, contas já de certo tempo, a maioria aplicando multas de pequena monta, R$600, R$500, R$1.000. Eu fui verificar, a maioria delas por atraso na prestação de contas, no envio da prestação de contas. Nada de grave, senhores. Não há esse clima de vindita. Não houve. Até porque, o ministro Fux sabe bem disso, extinto o órgão jurisdicional, e havendo um outro, como é o caso do Tribunal de Contas, que este sim é um órgão essencial na estrutura do Estado, ele assume as competências, todas elas, e não há novas competências ao Tribunal de Contas, como foi dito aqui. As competências já são do Tribunal de Contas em 22 estados da Federação, por favor. Só há Tribunais de Contas dos municípios na Bahia, no Pará e em Goiás, e no município do Rio de Janeiro e no município de São Paulo, só. E o Estado do Ceará, diante da sua autonomia, do princípio federativo, não pode extinguir o seu Tribunal de Contas? Então, o Rio de Janeiro criou, na Constituição 89, o Conselho de Contas Estaduais dos Municípios. O Rio de Janeiro extinguiu na Emenda Constitucional 4, a Constituição Fluminense, o Tribunal de Contas dos Municípios. Manteve o Tribunal de Contas do município do Rio, mas a Corte Estadual foi extinta. O Tribunal de Contas do Maranhão foi extinto por iniciativa da Assembleia. O Tribunal de Contas do Amazonas foi extinto pela Assembleia também do Amazonas. E o Estado do Ceará não pode extinguir o seu tribunal? Bem, se há um órgão estadual que pode assumir essas funções, é o TCE, como acontece na maioria no Brasil. E se não temos no Brasil uma simetria em relação à aplicação do princípio federativo, do ponto de vista material, devemos ter uma simetria, pelo menos do ponto de vista formal. Será que ao Estado-membro não é dado o direito de extinguir uma corte que não é essencial, uma corte que para o Estado do Ceará representa um luxo e que para todos os políticos lá colocados tiveram uma preponderância, de fato, interesses pessoais? O que mais foi dito na tribuna da Assembleia durante os debates foi: estamos extinguindo o maior partido político que já existiu no Estado do Ceará, chama-se TCM. E aí se vem aqui com a ideia de que não, o TCM é um tribunal rigoroso e é por isso que os deputados quiseram extinguir. Ora, se observar da emenda constitucional, se poderia colocar em disponibilidade, ministro Fux, os conselheiros substitutos, se poderia colocar em disponibilidade os procuradores de contas. Não, se determinou um aproveitamento. Então, o Tribunal de Contas do Estado hoje conta com 6 conselheiros substitutos, todos da classe de concurso público, além dos outros 2 que já são de concurso público, um da classe de auditor, um da classe de procurador de contas. Então, esses procuradores apresentam voto, proposta de voto, fazem instrução, relatam os conselheiros substitutos, todos da classe de concurso. 6 conselheiros substitutos, além dos outros 2 técnicos da origem de concurso público integra o tribunal. Então, a ideia de amenizar a situação dos deputados, e para isso se coloca uma composição mais técnica no Tribunal de Contas,
Por favor, se quisesse ser feito isso, eu colocaria a impossibilidade de julgar processos que viessem do Tribunal de Contas do município, mas não, eu coloco uma composição mais técnica no Tribunal de Contas do Estado. Não fosse só isso, o Tribunal de Contas do Estado adota as melhores práticas internacionais de controle externo. É um tribunal que chega primeiro, é um tribunal que não é meramente punitivista, aquele que gosta de trocar o favor. Não, o tribunal trabalha seguindo as normas internacionais, assim como acontece com o TCU. Normas essas que o Tribunal de Contas do município não subscreveu. E, na verdade, só em 2017 que agora os conselheiros substitutos podem apresentar proposta de voto sobre o processo, coisa que já acontecia no Tribunal de Contas do Estado desde sempre. Então, por favor, não houve desvio de finalidade. Se havia desvio de finalidade aqui, era do Tribunal de Contas do município, e, associando essa questão política, e, por favor, a Assembleia decide com política. Quem decide de modo imparcial é o Judiciário. A Assembleia está aqui para fazer política mesmo. Político faz política. E a decisão política foi extinção do Tribunal de Contas dos municípios, seguindo a maioria dos Estados-membros, à exceção apenas de Goiás, Bahia e Pará, que eu imagino até que encerrarão seus tribunais também muito breve. É bem verdade que a alegação de problemas no rito da Assembleia, na tramitação do processo legislativo, eu acompanhei diretamente esse processo legislativo, não há problema algum. Bem, aí vem um deputado e quer pedir vista do processo. Tudo bem, vista concedida. Aí um deputado do mesmo partido vem pedir vista também. Quando o regimento diz que só posso pedir vista uma vez por cada bancada. O regimento interno diz que há 10 dias de corridos, está dito no regimento interno isso, é taxativo, 10 dias corridos de prazo para apresentação de emenda ao texto. Aí vem a inicial e diz, não são 10 dias corridos, o regimento está errado, são 10 dias úteis. Bem, vamos ficar se indicando também o teor do regimento interno? O fato é, o processo constitucional foi cumprido. Houve a judicialização do processo legislativo durante a tramitação. Até em juizado especial essa questão foi levada. Mandado de segurança no Tribunal de Justiça, a DPF 470 de relatoria do ministro Fachin. Em nenhum caso houve liminar informando que a Assembleia Legislativa estava violando o processo constitucional, porque não violou, e as nossas informações transcrevem item a item o cumprimento do regimento interno. Nós aprendemos com a decisão da ministra Carmen Lúcia. Ao final do ano, considerando essa ideia de economia, bem, a ideia foi, vamos seguir um tribunal, o tribunal vai gerar economia, precisamos fazer isso antes da votação do orçamento. E aí o tribunal foi extinto em 13 dias, é bem verdade. E a liminar da Carmen Lúcia concedeu, se deu exatamente diante dessa velocidade incomum de tramitação. Depois não. Foi distribuído ao ministro Celso de Mello, se leu a ADI 5638, se refletiu sobre a decisão da ministra acerca da velocidade, e aí se propôs uma nova emenda constitucional, mais enxuta, com a tramitação bem tranquila, com realização de audiência pública sim, embora a inicial não diga, requerida por um deputado que votou pela extinção. Quantos requerimentos de audiência pública tiveram por parte daqueles que se dizem oposição? Nenhum requerimento de audiência pública, nenhum. Eles querem debater? Pois bem, nós tivemos debate na Assembleia Legislativa em 4 turnos de votação com maioria expressiva pela extinção do Tribunal de Contas dos Municípios. 4 turnos. 4, porque 2 no primeiro momento, em 2016, mais 2 agora, em 2017. Quantos puderam se inscrever para debater na tribuna da Assembleia Legislativa? Todos os deputados que quiseram debater o tema no momento da votação tiveram, sim, a oportunidade de fazê-lo. Todos eles. E ainda assim tivemos uma votação esmagadora pela extinção do tribunal. E aí também se suscita a ideia de vício de iniciativa. Bem, vício de iniciativa, senhores, o voto do ministro Celso de Mello, na ADI 5638, discorre. O ministro Celso de Mello, na verdade, ele decidiu, pela prejudicialidade, extinguir, diante da revogação da emenda constitucional 87, extinguir a ADI 5638, e o fez bem, poderia ter feito em 3 linhas, ministro Fux, mas fez um substancioso voto, ingressou nas razões meritórias e disse, nem o Supremo Tribunal Federal tem o poder de propor emenda constitucional. A emenda constitucional 45, reforma do Judiciário, não é de autoria do Poder Judiciário, é parlamentar. Ora, e ainda que tivesse o rol do artigo 60 da Constituição, ele é taxativo. Ainda que o Tribunal de Contas do município tivesse poder de iniciativa, ele jamais, diz o ministro Celso em seu voto, seria exclusivo. A Assembleia é o órgão, por excelência, o poder constituído decorrente. Em razão disso, é evidente que pôde apresentar o projeto
de emenda à Constituição e vê-lo acolhido. Em relação à alegativa de congelamento, digamos assim, isso também foi objeto da alegação da própria ADI 867, o precedente específico desta Corte, este sim, a ADI 867 do Maranhão, apreciou especificamente. A ADI foi proposta pelo Ministério Público Federal, é bem verdade, mas esse próprio Ministério Público Federal, em que a Vossa Excelência, o ministro Marco Aurélio, transcreve em seu voto, o parecer foi pela total compatibilidade constitucional da emenda do Maranhão em relação à extinção, pelo simples fato da autonomia que tem o Estado federado. Baseou-se também no magistério de José Afonso da Silva para dizer que eu só posso limitar a autonomia do Estado quando a Constituição expressamente o fizer. Claramente, a Constituição não proíbe o Estado de extinguir. E o Tribunal de Contas do Maranhão ele foi criado em 1980, antes da Constituição de 88. E foi tese também da ADI 867 exatamente esse fato, de que o tribunal deveria estar perpetuado, porque criado antes da Constituição. E aí sabemos que essa não foi a tese vencedora, porque a partícula lá, a expressão onde houver, no final do parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal, ele diz: compete ao Tribunal de Contas o controle externo, quando é conta municipal pode haver o controle por Tribunal de Contas do município, onde houver. É muito simples. Onde houver Tribunal de Contas do município, é ele que vai julgar a conta municipal. Onde não houver, Tribunal de Contas do Estado. E quem decide onde há tribunal? O Estado membro. Então, a ADI 154 do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro criou na sua Constituição Estadual um Conselho Estadual de Contas. Isso foi impugnado, porque se dizia que, com base na interpretação do 31, parágrafo 4º, que não poderia também criar órgão estadual de controle de contas municipal. Isso foi levado ao Supremo pela ADI 154 Rio de Janeiro. E este Supremo Tribunal Federal decidiu, na relatoria do ministro Otávio Galotti, ser possível criar o Tribunal de Contas estadual. Não é possível criar um Tribunal de Contas municipal. Esse sim, congelado. E concordando com a tese do próprio ministro Alexandre Moraes. Mas não se diz aqui Tribunal de Contas Estadual. Esse sim pode ser criado, diz a ADI 154. Já a extinção também é possível por uma questão de lógica, diria lá Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, na ADI 867. Se é possível criar o tribunal, evidentemente que a Assembleia, dentro da sua autonomia federativa, tem a perspectiva também de extingui-lo. E assim a Assembleia decidiu, né, o voto do ministro Celso de Mello também ingressa nessa análise, defendendo também, com base e enfocando bastante a ADI 867, em homenagem ao ministro Marco Aurélio, a possibilidade, diante do princípio federativo, do Estado-membro extinguir o seu tribunal. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Os amicicuri que falarão no sentido da tese da autora terão, cada qual, 6 minutos para se pronunciar. Doutora Luciana Lossi, que já está na tribuna, falará pelo Amicus Curiae, Associação dos Servidores dos Tribunais de Contas dos Municípios do Ceará. Como disse, 6 minutos Vossa Excelência tem. Está com a palavra. Senhora Presidente, eminente relator, senhores ministros, presidente ministra Rosa, uma saudação especial à doutora Raquel Dodge, primeira mulher a ocupar esta cadeira. Serei muito breve, até mesmo em razão do tempo. Pretendo destacar aqui 3 pontos especificamente. Inicialmente, destaco que penso que vivemos um momento de fortalecimento das instituições que resguardam, que tutelam o gasto do dinheiro público. E o Tribunal de Contas é uma dessas instituições. Você pode imaginar, nos tempos de hoje, se colocar fim a uma instituição como o Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará, que, de acordo com os dados que eu estarei aqui a destacar, ele é classificado por uma das ONGs mais respeitadas, a Transparência Brasil, uma organização sem fins lucrativos, enfim, classifica o Tribunal de Contas do Estado do Ceará como o Tribunal de Contas mais produtivo, o melhor dos tribunais de contas, que tem o menor gasto, enfim. E a função do Tribunal de Contas, seja município estadual ou Tribunal de Contas da União, ela é dúplice. Ela tem uma missão repressiva, que todos aqui que se encontram no exercício da nobre função de ministro perante o Tribunal Superior Eleitoral bem sabem da importância da atuação do Tribunal de Contas, já que
é justamente em razão do julgamento das prestações de contas que se surge a maior das causas de inelegibilidade, a famosa alínea G, que é a causa que mais gera inelegibilidade na Justiça Eleitoral brasileira, que é justamente a ideia de você extirpar do mundo público, do cenário político eleitoral, aquele mau gestor, aquele que não faz um uso regular e republicano do dinheiro público. E mais, os tribunais de contas, especialmente o Tribunal de Contas do município do Ceará, ele tem também uma função preventiva muito grande. Como ele exerce essa função preventiva? O TCM, agora, em abril de 2017, lançou um programa de capacitação junto com 10 instituições federais e estaduais. Um programa de capacitação presencial que capacita todos os gestores no interior do Estado. Sabemos todos que, muitas das vezes, as contas prestadas por gestores, pessoas simples que são eleitos vereadores e prefeitos e chegam a chefiar também secretarias, muitas vezes a ideia não é o mau gestor, é falta de conhecimento. Por isso, o Tribunal de Contas promove esses cursos em todo o interior do Estado para capacitar. Neste ano, ele capacitou 12 mil gestores em cursos presenciais. E a mais, há cursos de capacitação também à distância, tanto de gestores como de funcionários e até mesmo na sociedade civil. E este programa de capacitação, veja, que teve o apoio do Ministério da Transparência, da Controladoria Geral da União, do Ministério Público do Estado do Ceará, da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, da OAB, da União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, enfim, foram 10 instituições que apoiaram e participaram deste programa, juntamente com o Tribunal de Contas dos Municípios. Fazendo aqui um comparativo, sabemos todos que estamos em um processo de controle abstrato, mas qual será o resultado, o impacto prático da extinção deste órgão? Levantamos a quantidade de nomes, como todos sabemos, que o Tribunal de Contas sempre encaminha à Justiça Eleitoral, num ano de eleição, aqueles que tiveram contas desaprovadas e que, portanto, estariam a incidir na inelegibilidade da linha G. Nas últimas 4 eleições, 2010, 12, 14 e 16, o Tribunal de Contas dos municípios encaminhou à Justiça Eleitoral 15.207 nomes nas últimas 4 eleições. E o Tribunal de Contas do Estado? 84 nomes. 84 nomes. Vejam aqui, respondendo a uma afirmação do nobre colega que me antecedeu na tribuna, quando se falou que aqui estaríamos a tratar de um órgão, maior extinção de um partido político que não teria o amparo da comunidade jurídica do Estado. Por que será, então, que a extinção do Tribunal de Contas do Estado do Ceará gerou uma nota de protesto contra sua extinção por parte da Associação Cearense do Ministério Público, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, por parte da Ampicom, Associação do Ministério Público do Tribunal de Contas, por parte da Audicom. Veja que essas associações certamente não emprestariam o seu prestígio, a sua credibilidade, se nós estivéssemos aqui a tratar de um tribunal sério. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, no que toca ao número de candidatos, de gestores públicos que estariam com contas desaprovadas, foi feita uma solicitação por parte de um deputado estadual, o deputado Odilon Silveira, para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para que ele informasse quantos, afinal, são 17, são 4, quantos são os gestores que estão prestes a ter as suas contas julgadas. E, por incrível que pareça, temos aqui a resposta, foi dada no dia 3 de outubro, ontem. Estou concluindo, senhora presidente. E a resposta diz o seguinte: o sistema de acompanhamento de processos, SAP, da Corte, ainda não faz o controle de processo por interessado, mas sim por entidade, motivo pelo qual não é possível prestar as informações na forma solicitada. Doutora Luciana, peço que, por favor, Vossa Excelência conclua. Se temos certidões emitidas em nome de candidatos, como o Tribunal de Contas pode dar uma resposta como essa? Agradeço a atenção da Corte, são essas as ponderações que a Audicom gostaria de contribuir. Muito obrigada.
Agradeço a Vossa Excelência e convido a falar pelo amicus curiae Partido da Social Democracia Brasileira, Diretório do Ceará, o doutor Ademar Borges de Souza Filho. Vossa Excelência também tem 6 minutos, até 6 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Perfeito. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra Rosa Weber. O PSDB vem à tribuna para oferecer algumas poucas contribuições ao que já foi aqui defendido pelos colegas que me antecederam. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um destaque especial ao alentado parecer ofertado pela doutora Raquel Dodge, a propósito desses temas. Ela afirma, após analisar a documentação oferecida por ambas as partes, que há, sim, indícios objetivos do desvio de finalidade. A Assembleia Legislativa não demonstrou que os 17 nomes oferecidos na inicial, com os números dos processos e as respectivas reprovações de contas, que esses números são falsos ou inexistentes. A Procuradoria-Geral da República fez uma análise imparcial desses dados e considerou relevante esse fato para fins de afirmar o desvio de finalidade. E mais, a fragilidade dos motivos afirmados pela Assembleia para a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios também foi objeto de uma alentada análise pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, que afirmou que a emenda constitucional violaria a Constituição exatamente por violar o princípio da economicidade, porque ficou provado que a extinção gerou um aumento de gastos e não uma redução de gastos. Além disso, eu gostaria de enfatizar um outro aspecto. O doutor Cláudio Neto Souza Neto afirmou aqui da tribuna que esse ato normativo é um ato normativo de efeito concreto. É uma típica lei medida e não uma lei de característica puramente normativa. E qual a relevância desse fato para o julgamento dessa medida cautelar? Ora, há uma extensa divergência na doutrina brasileira e no direito comparado sobre a possibilidade de aplicar a teoria do desvio de finalidade aos atos legislativos. Isso é verdade. Mas há um amplo consenso, tanto no Brasil quanto no mundo, no sentido de que, se a lei for uma lei de efeito concreto ou uma lei medida, é sim possível a transposição da teoria do desvio de finalidade que foi concebida no âmbito do direito administrativo para o controle dos atos normativos. E esse é o caso. Além disso, eu gostaria de ressaltar que estamos em sede de cautelar, estamos em sede de medida cautelar. Não há nenhum perigo da demora inverso. Tanto não havia que a ministra Carmen Lúcia, no exercício da presidência, chegou a deferir uma medida liminar contra a aprovação da primeira emenda, porque a extinção do tribunal, se a medida cautelar não for deferida, é praticamente irreversível materialmente. Ao passo que, se o tribunal for mantido em funcionamento, em bom funcionamento, como diz a Transparência Brasil, não haverá nenhum prejuízo para o Estado. Então, diante da existência de um perigo de dano que se revela na irreversibilidade material que decorre da não concessão da medida cautelar, somada à inexistência de um perigo de dano inverso, há sim todas as condições para o deferimento da medida cautelar, na linha do alentado parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República na data de ontem. Essas são as considerações que o PSDB gostaria de trazer à consideração de Vossas Excelências. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas, o doutor Luiz Maximiliano Telesca. Vossa Excelência também tem até 6 minutos. Obrigado, senhora presidente, excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, demais ministros, ministra Rosa Weber, e também faço uma saudação especial à Procuradora-Geral da República, na sua função agora há pouco assumida. Parafraseando o ministro Luiz Roberto Barroso, no julgamento anterior, disse Sua Excelência que não há tabu quando se está numa democracia. Se não há tabu
se está numa democracia, esse advogado não tem nenhum receio em falar que o que o Supremo Tribunal Federal está a julgar hoje, nesta assentada, é a instrumentalização da política pelo direito, ou melhor, do direito pela política, do direito pelo poder real. Essa aqui é a grande verdade. E eu posso colher inúmeros exemplos das falas dos advogados que me antecederam, especialmente na fala do ex-adverso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Se falou que estava-se a extinguir um partido político, se falou que se havia a necessidade de uma economia. As breves palavras que falei, porque é pouco tempo, gostaria de acentuar o nítido caráter de instrumentalização do direito pela política efetivado nesta emenda constitucional. E por quê? Porque é um aparente... O grande problema do vício de iniciativa, o grande problema do desvio de finalidade, o grande problema é que traz para o ato legislativo, traz para o ato normativo, traz para o ato administrativo uma aparência de legitimidade que, no fundo, não existe. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos buscar, na exposição de motivos desta emenda constitucional, a justificativa. A justificativa que foi desmentida pela Assembleia Legislativa. A justificativa de que haveria uma economicidade a ser feita, haveria uma economia para os cofres públicos, para o erário público, a economia popular. Quando, na verdade, não se juntou um único documento nesse processo, não se juntou uma única estatística nesse processo, não se juntou absolutamente nenhuma prova de que esta economia seria verdadeira. Não houve esse tipo de prova. E aí nós, então, vamos fazer uma exposição de motivos para inglês ver. Desde o século XIX que se ouve essa expressão no Brasil. Desde quando a Inglaterra pressionava o Brasil para que se abolisse o tráfico de escravos. Então, nós temos uma exposição de motivos para inglês ver, porque não houve nenhuma economia e não vai haver nenhuma economia. O que se está buscando é a extinção de um órgão que funciona há muitos e muitos anos, há algumas décadas, em bom funcionamento. Essa aqui é a verdade. A política, o poder real está instrumentalizando o direito. E este é o pior vício que pode acontecer numa democracia. Porque traz para o jurisdicionado uma grande dificuldade, traz para o judiciário uma grande dificuldade. Como desfazer um ato que passou pela Assembleia Legislativa? É difícil. Eu concordo com o ex-adverso, que é difícil, mas eu tenho como mostrar. Logo depois que Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, fez a suspensão da primitiva emenda constitucional, que extinguia, que extirpava, que acabava com o Tribunal de Contas Municipal, houve um decote de 22 milhões de reais no orçamento do ano seguinte, este ano de 2017, para o Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará. Muito bem, revogada a emenda constitucional, em função, obviamente, da liminar, da cautelar concedida por Sua Excelência, a senhora Presidente, a Assembleia Legislativa, aliás, o governo do Estado do Ceará, publica o decreto de 32.312, de 22 de agosto de 2017, concedendo um crédito suplementar de R$25.421.000 para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que assambarcou todas as competências, órgãos, servidores, Ministério Público, para dentro do Tribunal de Contas. Então, que economia é essa? Não existe essa economia. Na verdade, houve a tentativa, e está em vigor, de acabar com um órgão que estava fazendo o seu serviço. Muito bem. E é por isso que houve, então, para concluir, uma tentativa de instrumentalização do poder real, do direito pelo poder real, que é a política do poder local. Senhora Presidente, eu
Foi esse tópico que coube à Associação Nacional do Ministério Público de Contas trazer para Vossas Excelências. Pede-se a procedência, e que estamos em cautelar, aqui reforçando o que disse anteriormente o meu colega, o periculum in mora inverso ajuda a procedência desta medida cautelar. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo amicus curiae, Associação Nacional do Ministério Público de Contas, o doutor Luiz... Desculpa, inverti. Pelo Partido Social Democrático, Diretório Nacional, PSD, doutor Jorge Otávio Lavocá Galvão. Vossa Excelência também tem até 6 minutos. Excelentíssima senhora ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, digníssimo relator dessa ação direta de inconstitucionalidade, ministra Rosa Weber, excelentíssimos senhores ministros, também faço a saudação especial à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e, em nome do Partido Social Democrático, venho aqui defender também a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 92 de 2007 do Estado do Ceará, que extinguiu o Tribunal de Contas dos municípios daquele Estado. O que se pretende aqui é enfatizar um ponto específico que pode auxiliá-los na resolução desse problema constitucional, que é a tentativa de resgatar a intenção do poder constituinte originário. Registro inicialmente que essa tentativa já foi realizada em outras vezes aqui no Supremo Tribunal Federal. Menciona, inclusive, a DI 2010 de 2002, do ministro Celso de Mello, em que se diz: o argumento histórico no processo de interpretação constitucional não se reveste caráter absoluto, qualifica-se, no entanto, como expressivo elemento de útil indagação das circunstâncias que motivaram a elaboração de determinada norma. No mesmo sentido, o ministro Luiz Roberto Barroso, em seu curso de Direito Constitucional Contemporâneo, diz que em alguns momentos a interpretação histórica é válida. Afirma Sua Excelência: a interpretação histórica pode assumir relevância maior em situações específicas. Este será o caso quando se pretenda dar a uma norma sentido que tenha sido expressamente rejeitado durante o processo legislativo. Eu tive o cuidado de ir ao Diário da Assembleia Nacional Constituinte, exatamente na página 8.255, do dia 10 de março de 1988, em que há uma discussão sobre a aprovação do artigo 31, parágrafo 4º da Constituição Federal. E lá, em determinado momento, o deputado constituinte Jorge Leite, do partido PMDB do Rio de Janeiro, queria alterar o texto do artigo 4º para deixar expresso que não se poderiam extinguir os tribunais de contas municipais e os tribunais de contas municipais no plural. O então deputado constituinte Bernardo Cabral, que era o relator daquela constituinte, acalmou o parlamentar dizendo o seguinte: o que diz o texto constitucional é que fica vedada a criação de tribunais e conselhos daqui para frente. Os demais estão garantidos. Pode Vossa Excelência ficar tranquilo. E depois dessa passagem do relator da Constituinte, a proposta foi retirada pelo ilustre parlamentar. Digo isso, Excelências, porque, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, no julgamento conjunto das ADIs 346 e 4776, que se discutia a estruturação do Tribunal de Contas do município de São Paulo, concluiu no sentido de que haveria, baseado em passagens semelhantes do debate da Constituinte, um congelamento dos tribunais existentes. Obviamente que eu não estou aqui a pregar que nós devemos ser reféns ou escravos do passado. Nós devemos interpretar a intenção do Constituinte à luz dos princípios de moralidade política que informam a prática constitucional contemporânea. Ou seja, verificar se há alguma plausibilidade naquele argumento utilizado no passado. E aqui, no caso, quando a gente tenta dar uma ressignificação à intenção do poder constituinte originário, percebemos, na verdade, que há uma força maior nesse argumento, principalmente em relação a esse caso concreto. Porque o que se verifica é que a extinção de tribunais de contas municipais tem sido usada como uma forma de chantagem política dos próprios membros dos tribunais, o que reforça aquela intenção do Constituinte de congelar esses tribunais de contas. Por quê, Excelências? Porque tribunais servem para julgar com imparcialidade.
Tribunais de conta julgam a correção das condutas de agentes políticos com imparcialidade. Se houver sempre uma tentativa de extinção do tribunal, porque julga assim ou assado, esse tribunal vai deixar de ser imparcial. Nesse sentido que há uma ressignificação com maior força após esse precedente aqui do Supremo Tribunal Federal, no sentido do congelamento desses tribunais. Não há outra interpretação que seja correta desse dispositivo do artigo 31, quarto. Caso ainda não se entenda plausível a tese do congelamento, é de se enfatizar que essa ratio da imparcialidade, da isenção, da neutralidade do Tribunal de Contas leva a ideia de vício de iniciativa. Por que o Supremo Tribunal Federal, em vários e vários precedentes, tem afirmado que padece de vício de iniciativa toda tentativa de mudança por meio de lei da estrutura da organização dos tribunais de contas? Porque essas leis têm um objetivo claro: interferir na forma de julgamento, diminuir a imparcialidade desses tribunais. E dessa forma o Supremo, em vários e vários precedentes, tem dito que proposta de lei ou proposta de emenda à Constituição que altera a estrutura dos tribunais de contas padece de vício de iniciativa. Vejam que os dois argumentos estão conectados, tanto do congelamento quanto de vício de iniciativa, à ideia do poder constituinte originário, da intenção do poder constituinte originário de manter a estrutura dos tribunais como estão. Forte nessas razões, presidente, o PSD requer e espera que seja concedida cautelar para suspender a eficácia da emenda constitucional 92 de 2007 do Estado do Ceará. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o Dr. Robson Halley Costa Rodrigues a falar pela Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios, ABRACON. Também com 6 minutos, Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. A cumprimento, dando boa tarde. Senhores ministros, senhora ministra, os cumprimento na pessoa do ministro Marco Aurélio, ministro relator, doutora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, a cumprimento pelo parecer bem lançado, que defende a concessão da medida cautelatória aqui defendida. Senhores ministros, a ABRACON, através deste causídico que vos fala, vai tentar aqui contribuir com o debate de um ponto fundamental. Além de tudo, eu sou do Estado, eu sou do Ceará. Ao ouvir as palavras do habilidoso e douto colega que defende a Assembleia Legislativa, eu fiquei curioso se eu sou o mesmo de lá. Porque o que se pintou aqui é que o TCM é inoperante, é um partido político que não faz nada, que é uma despesa para o Estado. Despesa para o Estado? O Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, nos últimos 15 anos, ministro Fux, recuperou para os cofres públicos mais do que custou na orça de 120 milhões de reais. E como ele é custoso? Se pintou aqui que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que a se manter essa agressão ao Tribunal de Contas dos Municípios, receberá o bojo de processos do TCM, é um tribunal efetivo. E é um tribunal efetivo, o tribunal que tem, desde 1935, atuação jurisdicional no controle de contas e nunca reprovou uma conta de nenhum gestor público estadual. Nenhum. Será possível? Apenas o fez com gestores municipais que estavam sob a jurisdição do TCE por convênios com o Estado do Ceará. Se disse aqui também que o Tribunal de Contas dos Municípios, e essa prosopopeia, essa retórica é antiga no Ceará, de que é um partido político e não sei das quantas. O senhor presidente, o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, naturalmente, a defender o seu órgão, e ajuizou uma interpelação judicial contra um deputado que havia dito tal fala. As senhoras e os senhores sabem qual o resultado disso? Nenhum. Porque o deputado simplesmente se esquiva da citação da interpelação e a recebeu e quedou-se silente. Após muita insistência, recebeu e quedou-se silente como um túmulo. Senhores ministros, senhoras ministras, o TCM foi emboscado por uma vontade política de quem quer ser candidato em 2018 e não tem um passado, e aqui se falou muito nesse plenário de ontem para cá, da questão pretérita, e não tem um passado que admita ser candidato em 2018, porque se não extinguir o TCM, não poderá sê-lo.
Ministro Barroso, Vossa Excelência fez um levantamento histórico aqui da questão eleitoral e não se pode deixar de lançar essas informações. O TCE do Estado do Ceará, e fazendo um apanho histórico, lhes digo, senhora ministra-presidente, demorou 40 anos para reconhecer a sua incompetência jurisdicional em um processo de tomada de contas. Em média, nos últimos 10 anos, o TCE julgou 99 processos e quer receber o acervo do TCM, que ele sim dá vazão ao seu orçamento, dá vazão ao seu bojo de processos. O TCE do Ceará demora, em média, ministro Fux, 20 anos para julgar um simples processo de aposentadoria. 20 anos. O sujeito tem razão aposentada, eventualmente já tem até falecido. Enquanto o TCM do Ceará demora 2 anos. E é o TCM que é inefetivo? Por favor, lhes digo com experiência própria, fui procurador legislativo de Câmara Municipal. O TCM é efetivo. E essa história de que é órgão político, como órgão político? Se, e isso é próprio da República, eventuais parentes de conselheiros, ministro Barroso, foram candidatos, gestores públicos, parentes de conselheiros do Tribunal de Contas do município, tiveram suas contas avaliadas e julgadas irregulares, porque estavam irregulares, dentro do prazo do lustro profissional de 5 anos. Enquanto o TCE, docilmente, não julga ninguém. Não julga ninguém. Seletivamente, contas de 1994 ainda não foram analisadas, senhor ministro Fux. De 1994, de presidente da Assembleia Legislativa. E se vem aqui desta tribuna vergar a verdade e dizer que o órgão é que é efetivo, quando não julga ninguém? Alto lá, senhores ministros. A verdade está posta nos autos. Posta nos autos e dita aqui, não só por mim, como pelos colegas que me antecederam. O que vale, ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência, que é o relator da presente ADI, é que o Estado do Ceará, com seu poder real, como bem disse o colega que me antecedeu, se toca pelo seguinte jargão. E, não obstante ter decisão do Supremo suspendendo emenda de igual teor, quero e posso e faço, fiz e está feito, e daí? E daí, digo eu, que confiamos no exercício jurisdicional do Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos da emenda constitucional que é aqui objurgada, para voltar o Tribunal de Contas do município do Estado do Ceará a seu pleno funcionamento, fazendo a mais lídima, direta e esperada justiça. Agradeço a atenção de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo Partido Democrático Trabalhista, Diretório Regional do Ceará, amicus curiae, o doutor Marcelo Casa Proença Fernandes. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se manifestar. Eminente senhora presidente, eminentes ministros, ministra Rosa, eminente procuradora-geral da República, muito boa tarde. A questão submetida ao exame desse egrégio plenário já foi reiteradamente tratada, seja no relatório do eminente relator, seja nas sustentações orais feitas pelos ilustres advogados que me antecederam na tribuna. Então, o caso já é do conhecimento do tribunal, cuida-se de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela TRICOM, cujo escopo é o reconhecimento da invalidade jurídico-constitucional de uma emenda constitucional cearense que promoveu a extinção do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará. Essa é a questão que se apresenta a este egrégio colegiado na tarde de hoje e que deverá ser decidida, se não nessa sentada, na próxima oportunidade que se apresentar. Fato, eminentes ministros, é que há claríssimas premissas jurisprudenciais a pautar o julgamento desse egrégio plenário na tarde de hoje. O Supremo Tribunal Federal não se depara com esta questão constitucional pela primeira vez em sua história. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal examinando a possibilidade jurídico-constitucional da extinção dos tribunais de contas dos municípios em âmbito estadual. E estes precedentes, em sua inteireza, posicionam-se favoravelmente
por razões de ordem federativa e de adequada interpretação constitucional, a respeito dessa extinção. Já foi falado aqui desta tribuna a respeito da existência de um precedente da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, que autorizou e que reconheceu a possibilidade constitucional de extinção do Tribunal de Contas de municípios no Estado do Maranhão. Há também um precedente da relatoria do ministro Otávio Galotti, ação direta de inconstitucionalidade 154, perfilhando idêntico entendimento. O próprio ministro Celso de Mello, na decisão que extinguiu a ação direta de inconstitucionalidade 5638, fez um longuíssimo arrazoado a propósito dessa temática. E também apontou, ainda que em obter dictum, a possibilidade de extinção dos tribunais de contas, e especificamente a possibilidade de extinção do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por uma decisão política da Assembleia Legislativa e por uma decisão autônoma do Estado do Ceará. Estas são indiscutível e categoricamente as premissas constitucionais que se apresentam a esse egrégio colegiado. E é a partir delas, é com elas que Vossa Excelência tem que lidar e decidir o presente processo. E talvez pela existência de claríssimos, categóricos e indiscutíveis precedentes jurisprudenciais, e talvez porque a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tenha tomado o cuidado de rever alguns vícios de inconstitucionalidade apontados na ação direta anterior e reconhecidos pelo eminente presidente na ação direta anterior, é que a temática em torno da inconstitucionalidade desta emenda constitucional que é submetida ao plenário na tarde de hoje esteja tão restrita, tão limitada. Porque o vício de iniciativa já foi afastado em outras oportunidades. A possibilidade do Estado proceder à extinção do Tribunal de Contas já foi afastada em outras oportunidades. Há uma decisão do decano do Supremo Tribunal Federal, de 22 páginas, examinando essa questão há alguns meses, reiterando a jurisprudência do tribunal. Então, o que tem que fazer a autora da ação? Diante de um quadro jurisprudencial absolutamente desfavorável à instituição. Ela traz um novo fundamento e um dificílimo fundamento de inconstitucionalidade relativo a um suposto desvio de poder legislativo. Discutem-se fatos e questões absolutamente concretas atinentes ao processo legislativo e à motivação dos mais de 30 parlamentares que votaram pela aprovação da emenda constitucional. E pretende-se que o Supremo Tribunal Federal incorra na instrução, essa é a palavra, no exame de elementos fáticos probatórios atinentes a uma norma constitucional aprovada soberanamente pelo Poder Legislativo Estadual. É disso que nós estamos tratando aqui, excelências. Então, para que se trate disso, ou para que se tente examinar essas questões, o Partido Democrático Trabalhista traz alguns elementos relativos ao processo legislativo que resultou na aprovação da emenda constitucional, ora submetida ao exame desta egrégia Corte. Antes de tudo, trata-se de um processo que levou mais de 3 meses, que tramitou ao longo de 3 meses no âmbito da Assembleia Legislativa. Um processo cujas votações de primeiro e segundo turno foram separadas por um período de 15 dias. Um projeto que contou, uma proposta de emenda constitucional que contou com uma audiência pública. A audiência solicitada por um deputado favorável à proposta, já que os deputados desfavoráveis não pediram audiência pública alguma. Uma proposta de emenda constitucional, excelência, esse ponto é fundamental, que contou com o apoio ou com a rejeição de deputados de ambos os lados do espectro ideológico no Estado do Ceará. Ou seja, deputados governistas votaram a favor e contra a proposta de emenda constitucional e deputados de oposição votaram a favor e contrariamente essa mesma proposta de emenda constitucional. Tudo a demonstrar que essa temática está desprovida do elemento finalístico apontado de forma passional pelos ilustres advogados que me antecederam na tribuna. O autor, o principal autor, um dos grandes entusiastas da proposta de emenda constitucional que exultou na norma impugnada nessa ação direta, é um deputado de oposição, o deputado Heitor Ferrer, do PSB. É um deputado de opinião, um deputado que nunca ocupou chefia de cargo municipal, consequentemente nunca teve suas contas examinadas pelo TCM. Não havia razão para que ele pretendesse extinguir o tribunal, senão razões ideológicas, razões de convencimento pessoal em torno da desnecessidade daquela instituição e da possibilidade de uma melhor sistemática no controle de contas. O
Tribunal de Contas do Estado já assumiu o controle das contas municipais. Isso está acontecendo há mais de 30 dias. Não há solução de continuidade, excelências. Não há solução de continuidade. O artigo 8º da emenda constitucional impugnada nessa demanda prevê expressamente a transferência dos recursos do TCM para o TCE. O TCE conta com todos os elementos de pessoal e materiais e financeiros para fazer a fiscalização e está fazendo há mais de 30 dias. Todas essas questões não deveriam estar sendo tratadas na presente sede de controle normativo abstrato, mas, infelizmente, foram trazidas pela parte autora, pelos amici curiae que a apoiam, porque são questões de natureza política, de natureza institucional e questões estranhas aos estritos limites de uma ação direta de inconstitucionalidade. Especialmente quando se fala na tese de desvio de poder legislativo, de temáticas em torno da moralidade administrativa, de fundamentos determinantes, teoria dos fundamentos determinantes e outros tantos temas afeitos aos atos administrativos. Essa temática é extremamente complexa, demanda revolvimento de matéria fático-probatória e mostra-se insuscetível, absolutamente insuscetível de exame nos estritos contornos de uma ação direta de inconstitucionalidade. Eu ouvi aqui mais de uma vez, dos ilustres advogados que me antecederam na tribuna, a fala de que seria uma norma de contornos concretos. Se assim fosse, a ação direta de inconstitucionalidade sequer seria suscetível de conhecimento. Trata-se de uma norma constitucional aprovada dentro dos estritos regramentos de processo legislativo inscritos na Carta da República e na Constituição Estadual, e tal qual foi aprovada e vige no ordenamento jurídico cearense há algum tempo, sendo que não houve absolutamente qualquer prejuízo para o sistema de controle externo do Estado do Ceará. É preciso lembrar a Vossas Excelências que os tribunais de contas dos municípios existem em apenas 4 estados, agora as 3, Goiás, Bahia e Pará. Havia também no Ceará, esse foi extinto. Havia no Maranhão, foi extinto, o Supremo Tribunal Federal chancelou essa extinção, excelências. Tudo isso para dizer, e eu volto a falar, esta é uma questão que versa interesse público, que versa um juízo de conveniência, um juízo político feito pelos parlamentares, pelos integrantes da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, democraticamente eleitos para esse fim. É absolutamente impossível examinarem-se os fatos e as alegações, os dados, as informações trazidas dessa ação direta de inconstitucionalidade para se concluir pela invalidade jurídico-constitucional desta emenda. Essas alegações demandariam profunda instrução probatória, amplo aprofundamento fático probatório para que se conclua pela motivação dos deputados, pelos prejuízos do sistema do controle, de controle externo do Estado do Ceará, por todas essas questões que supostamente viciariam a emenda constitucional impugnada na presente demanda. É preciso relembrar a essa Corte Judiciária, a esse egrégio Supremo Tribunal Federal, que o tribunal tem revelado uma tendência, uma salutar tendência jurisprudencial de resgate do princípio federativo, de resgate das atribuições da autonomia e da força do poder legislativo. Nesse caso, têm sido notáveis as decisões proferidas pelo tribunal. O ministro Luiz Fux foi relator de algumas dessas ações diretas, tentando resgatar e demonstrar a necessidade de um diálogo institucional entre o judiciário e o poder legislativo, a necessidade de uma autocontenção em sede de jurisdição constitucional para que se preserve efetivamente o coeficiente de legitimidade democrática outorgado ao Poder Legislativo. Também são conhecidas as decisões que têm tentado resgatar, prestigiar e fortalecer o princípio federativo. Essas duas temáticas estão imbricadas e assumem indiscutível pertinência na presente ação direta de inconstitucionalidade, porque trata-se aqui de proteger-se o princípio federativo na perspectiva da autonomia do Estado do Ceará e de proteger-se a separação de poderes e a competência legislativa, a competência da Assembleia Legislativa para tratar desta emenda constitucional e para tratar da temática objeto dessa questão, dessa norma impugnada na presente ação direta. Então, é na perspectiva
desse entendimento jurisprudencial é na perspectiva dessa compreensão constitucional que foi adotada por essa Suprema Corte que deve ser examinada a presente ação direta. Tendo presentes essas breves razões, eminência senhora presidente, eminência integrantes, ilustre representante do Ministério Público Federal, o Partido Democrático Trabalhista requer o indeferimento do pedido de medida cautelar deduzido na presente causa. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Paulo Sávio Nogueira Peixoto Maia a falar pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará como amicus curiae. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigado. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, eminente relator, senhora ministra, senhores ministros, excelentíssima senhora procuradora-geral da República, a quem cumprimento pelo início do mandato. A questão não é propriamente nova para este Supremo Tribunal Federal. Todas as vezes que um Tribunal de Contas dos municípios foi criado ou extinto, surgiu a causa de pedir de que supostamente haveria um direito adquirido ao desenho institucional do Sistema Constitucional de Controle Externo, quando de 5 de outubro de 1988. O STF, entretanto, nunca deu guarida a essa linha de argumentação. Nas ADIs 154, 867, 5638, agora com o ministro Celso de Mello, sempre foi assentado a correta interpretação da cláusula onde houver do 31, parágrafo 1º. Na oportunidade, o eminente relator proferiu lição magistral com apoio em Celso Cunha, o revisor do texto constitucional de 88, onde houver marca a eventualidade no futuro, sendo empregado em orações subordinadas, fecho aspas. Inexcedível o entendimento e reputamos que merece ser mantido. De fato, não existe uma necessidade de existência de tribunais de contas dos municípios. O que o artigo 75 declina e obriga é que um Tribunal de Contas do Estado exista. Adicionalmente, obviamente, um Tribunal de Contas dos municípios pode existir. Nesse caso, ficará com as contas municipais. Para o caso vertente, isso importa que inconstitucionalidade material haveria se a emenda constitucional 92 extinguisse o Tribunal de Contas dos municípios sem proceder à imediata absorção dessas competências ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E não foi isso que aconteceu. A emenda trata só disso e não há outra reestruturação nesse plano, nem a adição de novas competências ou supressão. Para o que importa do julgamento desta cautelar, inconstitucionalidade haveria se houvesse solução de continuidade no exercício do controle externo. Queremos demonstrar que não houve. Sabemos que não se pronuncia em constitucionalidade quando para isso se dependa de exame de fatos. Mas, como foi trazido à baila, não fujamos do debate. A primeira causa de pedir da Atricom é no sentido de que, se a medida cautelar não for concedida, há uma possibilidade concreta de prescrição em massa de processo. O argumento data máxima venha é falso. O documento 124 dos autos mostra que, em 29 de agosto do corrente ano, todos os processos de controle externo oriundos do TCM foram redistribuídos. Todos eles contam com um relator. Inclusive, em 18 de setembro, a primeira Câmara do Tribunal julgou um caso relativo à conta municipal que prescreveria no dia seguinte. Dessa forma, se os sistemas de informática do TCE e do TCM fossem tão incompatíveis, nem a redistribuição teria sido levada a efeito e muito menos o julgamento dessa precisa conta, que prescreveria no ano seguinte. Quanto ao ponto, mencionando a fala do representante da Atricom, se existe hoje um prazo prescricional em desfavor do Tribunal de Contas dos Municípios, foi porque ele enviou esse projeto de lei. Essa determinação também existe em face do TCE, que não enviou o projeto de lei por reputá-lo inconstitucional. Como o simples exercício das funções do TCE esgotou a causa de pedir constante no capítulo referido ao periculo in mora da respeitável Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil,
ocorreu de a Atricom proceder um verdadeiro aditamento pela petição de urgência que ocupa o documento 115 dos autos. Nela, outros argumentos são levantados, todos eles igualmente inexistentes. Preconiza a Atricom pela concessão da cautelar em razão de uma suposta lotação provisória dos servidores oriundos do Tribunal de Contas dos municípios. Claro, como conseguir uma continuidade no exercício da função se aquele quadro não for migrado para o TCE. Preconiza também a concessão da cautelar em razão de uma descontinuidade das auditorias em loco. Falso. Essas auditorias tinham sido interrompidas desde maio pelo TCM, por razões que, para mim, não importam. Agora, o fato é que, em 25 de setembro deste ano, foram retomadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Isso é fato. Menciona também a solução de continuidade das notificações e citações oriundas do TCM. Documento 123 dos autos comprova o contrário, mais precisamente na página 5 desse documento. Citações oriundas do TCM fazem-se agora no Diário Oficial do Estado. Meio eletrônico, custo adicional nenhum. Aqui também o perigo mora não se sustenta. Quanto à capacitação dos gestores municipais, reconhecemos que é uma atribuição histórica do TCM, que nasceu como uma assistência técnica dos municípios, competência deferida ao Poder Estadual pela a Constituição de 1946. Quanto a isso, também não temos verdade. A capacitação feita pela assessoria técnica era realizada até as 14 horas. Agora, até às 17 horas, documento 215 dos autos. Portanto, um cotejo entre a petição inicial e essa petição de urgência da Atricom bem mostra um procedimento muito corrente nos presentes autos. Um argumento ad terrorem, uma profecia de caos, de que o controle externo sofreria uma solução de continuidade, e, vendo que isso não se realiza, acaba procedendo a novos argumentos, não só por uma pessoa, por várias, talvez na esperança que uma mentira dita 1000 vezes vire uma verdade. Entretanto, o próprio exercício do controle externo do TCE é que mostra que não há perigo mora, que não há solução de continuidade. E mostra também que há economicidade, que não há falar de um desvio de finalidade ao final. Por quê? O desempenho do Tribunal de Contas dos municípios foi, por diversas vezes, autoelogiado aqui dessa tribuna. Ilustrativo, nesse sentido, que foi alardeado na imprensa cearense que, em 2016, o Tribunal de Contas dos municípios aplicou um quantitativo de 90 milhões de reais em multa. Checando a informação, a Assembleia Legislativa aprovou o requerimento de deputado estadual e conseguiu, em resposta do secretário da Fazenda, um número bastante instrutivo, de que somente R$1 milhão tinha sido recolhido aos cofres públicos. Uma coisa é multar, ministro Gilmar. Outra coisa é o dinheiro efetivamente recuperado. Essa ênfase punitivista de gerar longas listas de ficha suja, números exorbitantes no que toca a multas empregadas, não significam recomposição do quanto dilapidado do erário público. O Ministério Público diariamente vê isso na sua atuação institucional. O TCE, por seu turno, prefere uma atuação preventiva. Nessa atuação preventiva, nesse curtíssimo espaço de um mês, vários frutos foram colhidos. Por não mais existir essa barreira, um órgão para a jurisdição estadual de contas, um órgão para a jurisdição municipal. Foi por essa barreira ter sido removida que pudemos proceder uma auditoria com o enfoque específico de acumulação de pessoal. Isso foi apresentado, inclusive, num congresso internacional promovido entre o Ministério Público do Estado do Ceará e o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, presente, inclusive, o procurador-geral do Ministério Público da Colômbia, teve procurador do Ministério Público da Argentina, e lá foi mostrado o achado. Uma economia anual de 247 milhões de reais. Tudo preventivo. Isso aí não gera ilícito, não gera ficha suja.
não gera manchetes portentosas, mas gera real economia. Um tribunal que adota essa prática acaba também se prevenindo de que pessoas mal intencionadas para lá migrem. É menos poder. Um tribunal punitivista corre esse risco, não só o TCM, estou falando dele, outros tribunais de contas. Pessoas que criam dificuldades para depois vender facilidades. Isso é gravíssimo. O Brasil mostra isso. E eu não estou a falar do Tribunal de Contas dos Municípios, não é isso. Portanto, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ele se baseia nesse agir preventivo. Um número exorbitante de julgados pode significar tão somente declarações de prescrição, já que no TCM lá existe, no TCE não. Dessa forma, essa é a política do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, uma política que investe em governança preventiva, que é um controle eficaz, não é um controle punitivo a posteriori, e que pode ser instrumentalizado, inclusive, para fins políticos. Diante disso, como dizer que não há economicidade? Em um mês, com essa auditoria, isso é um processo autuado, 247 milhões, e isso concedendo um desconto de 50%. Já na auditoria, o setor de inteligência faz esse desconto, olha, digamos que 50% seja justificável. Se chega a esse patamar de 247 milhões. Como dizer que não há economicidade? Claro que há. Há economicidade também pela eliminação das áreas meio. Não vai ter mais 2 secretarias de administração, vai ter só uma. O decreto, documento 26 dos autos, também não configura desvio de finalidade nenhum, e nem aumento de gasto. Vou ter que ler o artigo 8º da emenda constitucional, que é colocado no decreto, no artigo 2º do decreto. Os saldos e dotações orçamentárias do Tribunal de Contas dos Municípios, existente à data da promulgação dessa emenda, passam a compor as respectivas rubricas do orçamento do TCE, ficando a cargo deste o cumprimento das obrigações financeiras assumidas. O TCE não ficou com 25 bilhões a mais, ficou com o crédito, o saldo orçamentário, um remanejamento de saldo orçamentário, e ficou também com a despesa projetada. O crédito orçamentário era 25 milhões, a despesa projetada, 46 milhões. Temos aí um déficit de 21 milhões. O TCE não saiu no lucro com isso. Portanto, preconizamos pela total inexistência de desvio de finalidade legislativa. A justificativa da PEC, né, no sentido da economicidade, realmente se cumpriu. 2. Ainda que não se cumprisse, na DI 5468, o ministro Luiz Fux abordou a questão relativa à Justiça do Trabalho, um corte na Justiça do Trabalho, corte orçamentário, foi colocado cristalinamente, não só no voto, até na própria emenda. A justificativa, os motivos do processo legislativo, não vinculam o ato final, não a maculam. Tudo isso são considerandos colocados no processo legislativo, faz parte da ocasio legis, mas não da sua ratio legis. Desvio de finalidade existe quando uma finalidade interditada pelo interesse público é conseguida, é almejada. Perceba, que finalidade interditada é essa? Ter apenas um Tribunal de Contas. Deixar de ter um Tribunal de Contas dos municípios. Isso é uma finalidade interditada? E outra, isso milita contra o interesse público? Será? Minas Gerais, então, está em processo de constitucionalização? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, lá só tem um Tribunal de Contas do Estado. Será que realmente, quando os tribunais de conta dos municípios do Pará, Amazonas, Ceará, Bahia foram criados, realmente visaram, isso na década de 50 e 80, realmente visaram o interesse público? Tinha uma maior eficiência no controle dos gastos públicos? Será? Note-se que, com todo o respeito, obviamente, não se trata de locomotivas do processo civilizatório brasileiro, inclusive o meu estado, Ceará, claro. Por fim, sempre que uma inconstitucionalidade foi aqui pronunciada por esse Tribunal Constitucional com apoio na teoria do desvio de finalidade, o desvio de finalidade aparece como um resultado e não como um terceiro gênero de inconstitucionalidade. É por uma violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, ministro Luiz Fux, na ADI 5468, assim, ministro Alexandre de Moraes, na DPF 446, medida cautelar,
O ministro Gilmar Mendes já teve a oportunidade de também tratar isso até em sede doutrinária na sua dissertação de mestrado, Excelência, publicada em 90, páginas 39 e seguinte, mais exatamente. Por tudo isso, pensamos que o Tribunal de Contas do Estado do Ceará está completamente aparelhado, não houve solução de continuidade. E docilidade por parte do Tribunal de Contas do Estado haveria se os servidores públicos do Estado do Ceará sequer estivessem sendo pagos em dia ou desequilíbrios fiscais do gênero. O controle concomitante no Tribunal de Contas do Estado do Ceará é uma realidade e rende frutos. E é pelo fruto que eu conheço a árvore, e não por várias e várias repetições de versões e não de fatos, em notório exercício de pós-verdade. Obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio, relator, indago de Vossa Excelência se seria o caso de suspendermos em razão da hora Eu estou à disposição de Vossa Excelência. E de início à noite é uma crença. Parece-me que um dos criança um tanto crescida já. Parece-me que um dos ministros só que me comunicou que deverá sair, aí nós não teríamos quórum. Então, indago dos senhores ministros se suspenderíamos o julgamento e agendaríamos já com o relatório e as sustentações orais, com a devida e antecipada convocação dos senhores advogados para a sessão que vier a ser posta de novo essa matéria. Senhores ministros, eu agradeço a presença de Vossas Excelências, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, a quem cumprimento de uma forma especial aqueles que subiram à tribuna nesta última parte da sessão, senhora Secretária de Sessão, senhores servidores, declaro suspenso este processo e encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada a todos.